Deus, nosso Pai, te agradecemos o dia, a oportunidade, a vida. Te agradecemos os ensinamentos que têm caído sobre nós. Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos para estudar. Te agradecemos imensamente porque podemos ler, ouvir, porque podemos conversar, porque podemos trocar, e assim, Senhor, nos libertar do nosso próprio mal. De alma enternecida, Pai amado, nós pedimos a sua bênção. Pedimos a centelha divina para cada um de nós, especialmente para Araci e para Eli, para que elas possam fluir esse conhecimento maravilhoso que elas trazem, que não caiu só do céu, mas que foi batalhado, pesquisado, estudado, por essa grande boa vontade que elas têm de partilhar o conhecimento conosco. Rogamos aos espíritos estudiosos, aos grandes sábios, rogamos aos nossos protetores, ao nosso anjo de guarda, para que nos ajude a compreender melhor, a estar melhor. E convidamos toda a nossa equipe, a equipe particular de cada médium, convido para vir estudar, aprender, conhecer, entender, se libertar da ignorância, se libertar das dificuldades. Pai de luz, permita que o seu amor recaia sobre nós. Nós pedimos neste momento orientação para Kardec, para Pai João de Aruanda, para os estudiosos que estejam conosco, que nós possamos realmente aprender no dia de hoje, gravar em nossa memória, gravar no nosso espírito, no nosso perispírito, o que precisamos para crescer. E assim, na certeza maior da proteção, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hoje sobre estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Que assim seja. Boa noite. Estudo, pesquisa, educação da mediunidade, que é muito importante para nós. Nós, médios, compreendermos o nosso futuro, compreendermos a atualidade, a nossa responsabilidade. E nós vamos estudar a região de transição do livro de Aruanda, na página 65, de Robson Pinheiro, aonde vem nos orientar com uma clareza muito grande o que é o padrão vibratório, que nós médios ainda temos a dificuldade de entender e compreender a mudança do padrão vibratório. Vamos compreender onde começa um e aonde termina o outro. O que é um padrão vibratório? É transpor as fronteiras das vibrações boas ou má. Quando muda o padrão, eu estou numa vibração boa, muda o meu padrão, eu entrei num outro padrão, eu passei para um outro lado, eu adentrei a um padrão que é negativo. Se eu estava num padrão negativo e eu passei essa barreira, eu entrei num outro padrão. Isso que médio tem que entender. Nós temos uma densidade que eu saio de uma região e vou para outra. Um bem-estar e um mal-estar. Essa densidade dos fluidos mais pesados, mais rarefeitos, é que nós vamos compreender. O material astral que compõe a atmosfera do planeta. A atmosfera do planeta Terra é uma junção, é um aglomerado de ideias, pensamentos dos viventes da Terra. Todas as pessoas vivas e mortas que vivem
no planeta Terra, faz uma atmosfera fluídica da Terra. E temos a atmosfera fluídica do lar, do trabalho, do supermercado, das ruas, aonde quer que nós estejamos. Existe uma atmosfera fluídica. Estamos mergulhados neste mar de radiações fluídicas. Todos nós. Ora, nós estamos numa irradiação benévola, ora, nós estamos numa irradiação maléfica, porque depende do lugar que nós estamos. Nossa casa pode ter uma vibração de paz, mas ao sairmos na rua, irmos para outros lugares, adentrarem outras pessoas no nosso lar, vai modificar o padrão vibratório. E é isso que nós precisamos entender. Então, essas ondas magnéticas de atração que nós atraímos, né? O magnetismo é uma atração. Temos um magnetismo e nós atraímos o bem e o mal. Como o planeta Terra é um grande magneto, e ele atrai tudo para ele. Ele atrai. Mas a Terra, no seu núcleo, no seu interior, ela vai absorvendo, ela vai limpando, ela vai esterilizando. Este grande magneto, que é a Terra, vai esterilizando todos esses fluidos. Ela atrai e limpa. E os seus polos, que a Terra tem os seus polos, que ela vai, ela volta, ela circula assim, e circula assim também. Isso tudo faz com que ela, novamente, instaure um padrão vibratório para a Terra. O plano astral, caracterizado por uma espécie de fluido denso. Por que que o plano astral é denso? Devido à mente humana. É um produto da mente. Se as pessoas só agem mal, falam mal, não cumprem os 10 mandamentos, todas essas imperfeições do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da luxúria, da preguiça, da mentira, da ociosidade, cria esse fluido da mente, do desejo, e isso se torna um padrão, quer na nossa casa, quer na rua, quer na cidade, quer em qualquer lugar. O ambiente local, ele cria. Por isso que a necessidade de orarmos, de pedirmos, de rogarmos, desmagnetizando esse padrão vibratório que ronda a nossa casa, ronda a nossa vida, ronda os nossos destinos. Somos nós, médios, que modificamos a mente humana, esse padrão criado pelas mentes, criando povoado de formas e criações mentais. Se nós falamos de regiões umbralinas, nós falamos de locais escuros, densos, pegajosos, ruins, mal cheirosos. Por quê? Ali é como um lixão de mente humana. A mente humana joga todo aquele fluido ruim e ali está localizado naquele local. Enquanto ele não for esterilizado, limpo, tirado toda aquela sujeira, para que possa estar um bem-estar, somente o desejo e a vontade. Então, se o cristão, o médium, ele não trabalhar para solver esses pensamentos e vibrações, nós ficaremos dentro deste conteúdo maléfico, repletos de conteúdo emocional. Padrão de ódio das criaturas, ódios grandes, ódios pequenos, raiva, da vingança. Ele cria uma cor escura, pegajosa, como fumaça, como uma densidade, como uma noite escura, em que você não enxerga nada do lado de fora. Essa densidade desse fluido. Nós podemos registrar? Todo médium registra. Todo médium registra esse padrão de ódio, de raiva, de conteúdo que na hora que absorve, nós sentimos. Médium sente esse mal-estar,
sente na mente, sente a perturbação mental, sente no seu sistema nervoso, sente em toda a sua pele, em todo o seu corpo. Há uma reação orgânica em nós, há uma reação perispiritual. Toda vez que nós adentrarmos a um conteúdo ruim, médium tem que tirar, não deixe ficar. É como vir para casa com uma roupa contaminada e não tomar um banho, não trocar a roupa e não esterilizar. Nós temos que ter esse cuidado de ter uma manutenção e o equilíbrio mental para que nós tenhamos paz e harmonia. O fluido de ternura, afabilidade, doçura, ele é claro. Quando nós temos esse padrão de amor, ele é claro. Nós temos uma mistura entre os padrões escuros e claros, porque é o que movimenta a Terra, movimenta onde nós estamos. Nós estamos num grupo de pessoas boas, o padrão vai ser mais claro, vai ter fluidos benévolos. Se entrar uma pessoa maléfica, mal, nervosa, gritando, fazendo toda uma anarquia, o que acontece? Muda sistematicamente o padrão, na hora. E o médium sente na hora ele sente. É que talvez ele não observou, mas se ele ser atento e observador, ele vai notar tudo isso. As formas mentais, tudo que o bem e o mal desejar, ele cria. Ele cria o bem e o mal. O bem é luminoso, é calmo, é doce, é tranquilo, é salutar, ele cura. O mal, ele é pegajoso, ele é escuro, ele gruda, ele cola, ele amarra, ele prende, porque é um fluido mais denso. E é isso que médium tem que aprender. Ele tem que aprender a solver e esterilizar tudo isso. Destruir essas formas de pensamento. Essa fuligem, essa nuvem escura, essa carga emocional tosca, causando doença. Se você deixar, é essa que é a importância do médium com conhecimento. Se você deixar esse fluido mal ficar em cima de você, dos seus netos, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua casa, da sua comida, na sua cama, e aí por diante, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Esse fluido nos leva à doença, porque esse fluido ele vai impactando nos nossos centros de força. Ele vai impactar nos nossos centros de força, vai impactar em toda a nossa pele, vai impactar em todo o nosso perispírito, no nosso duplo etéreo. Nós vamos ficar impactada, engessada, segurada, neutralizada. O médium, quando ele começa a orar, que ele vibra e ele traz a energia da eletricidade, as forças eletromagnéticas, ele é explosivo. Ele explode. Um atrai e o outro explode. Quando o médium tem conhecimento que quando ele está nessa forma engessada, neutralizada, impedida, ele tem que buscar as forças elétricas para poder se solver. E o Sol, esse grande astro-rei, que joga constantemente essas forças elétricas e que nós absorvemos no perispírito, criamos vitalidade, criamos harmonia no nosso corpo, porque essa força reage. Nós temos importante estarmos vinculados às energias diretas solares, para que nós tenhamos sempre combustível para poder usar a explosão para solver toda essa energia negativa ao nosso redor para transformar em luz, ficarmos luminosas e cores mais suaves. As criações, como são criadas? Como se cria essas criações? Podem ser feitas por pessoas com conhecimento de alta concentração. O que é uma alta concentração? Nós vamos colocar duas situações.
Uma que a pessoa assim, tem um desejo ardente de construir uma casa para ela, com um jardinzinho, com uma florzinha, e ela está sempre mentalizando aquela casa, aquilo ali, aquele bonitinho, pintadinho, jardim, florzinha. Ela cria, ela plasma a ideia. Ela plasma a energia de saúde, ela plasma a energia de felicidade, ela plasma a energia de progresso. A lei de sociedade, ela pode plasmar os 10 mandamentos, ela pode plasmar as virtudes. A nossa mente, ela plasma, ela cria, quando nós estamos constantemente a formar. O bem pode ser plasmado e a Terra pode se transformar num reino de paz e de harmonia? Pode. Basta que as mentes humanas se eduquem para transmitir essa energia salutar. Quando o efeito é diferenciado, quando os magos e cientistas malfazejos, encarnados e desencarnados, aí eles pensam no mal. O que nós podemos fazer para destruir a humanidade? O que nós podemos fazer para que eles passem fome? Dores, sofrimento, miséria, que não seja atendido. O mal, ele cria fome, miséria, destruição, dor, doenças, enfermidade. E isso pode ser feito pelos vivos e pelos mortos. Porque eles não têm o que fazer. Se ocupam de coisas ruins porque acham que devem fazer, porque não foram educados e têm que se preparar para novas encarnações, ou quando não vão para uma escola, um parque de evangelização, voltam aqui na Terra com casca e tudo. Voltam maldosos, hipócritas, falsários, maléficos, vem para a Terra e vem com tudo. Chega aqui e começa a fazer um monte de barbaridade. Por quê? Porque não foram educados. Porque não foram melhorados na sua mente. Continuam maus, continuam perversos, continuam vingativos. Somente após a morte, que tem que ser socorrido. Por isso, o médium tem que também socorrer tipo arrastão. Socorre os bons, os maus, os perversos, o ruim, porque se nós já estamos socorrendo a nossa família, e se alguém adentrar aos nossos padrões vibratórios, que eles sejam socorridos, porque não tem outro meio para modificar o espírito. A alma, o desencarnado, ele se modifica em 5, 10 minutos. Um vivo vai levar 90 anos, 101 anos. E você não muda o bendito. Porque se ele não quiser mudar, não tem Cristo que faça um humano mudar encarnado. Ele fala não, ele fala não, ele fala não, ele fala não, e pronto, acabou. Quer dizer, ele não aceita. Mas após a morte, existe algo que é muito interessante, a hierarquia espiritual. Um médium, um espírito superior a ele, pode emanar para ele energia, ele querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando. É como o evangelho. Quando os espíritos vêm assistir o nosso evangelho no lar, eles são obrigados a ouvir. E por isso que, às vezes, eles tentam fechar o nosso evangelho, para ver se para de ouvir, né? Porque já que entraram ali, estão ouvindo evangelho, vão parar de ler esse negócio aqui, porque eu estou sendo obrigado a ouvir. Isso faz com que o espírito, às vezes, tenta nos impedir de orar, de vibrar, de estudar, ler o evangelho e assim por diante. As criações, os espíritos mal, criam com esse fluido. Porque de onde que eles criam isso daí? Criam do fluido mental. O próprio fluido do local, do ambiente sujo, eles plasmam daquela sujeira aquilo que eles querem. Como os espíritos bons plasmam o mesmo fluido bom, luminoso, claro, lindo e bonito. Um é transparente e o outro é negro, escuro, denso, pesado. Mas é a mesma matéria do pensamento. Do pensamento bom
e do pensamento mal, que cria essas criações, que fazem essas fantasias, que fazem essas aparências negativas. As criações animalescas é o desejo e a vontade do Criador, encarnado ou desencarnado. Então, ele quer fazer isso, ele faz. Essa vontade dele, com a vontade de criar, ele cria coisas ruins. Então, nós, médios que estamos agora, nós temos capacidade de ver no Face, em todo lugar, aparecem criações belíssimas. E aparecem criações horríveis. Que falta de inteligência e de capacidade. Mas por quê? Porque o espírito está preso ali. Está preso na maldade, não sabe fazer outra coisa. Então, por essa razão que o cristianismo é perseguido. Porque o cristão, estudiosos do Cristo, eles podem mudar, transmutar, modificar, elaborar, pegar um fluido ruim, queimá-lo, dissolvê-lo, todas as partículas, para que elas voltem ao estado original. Como que eu vou fazer isso? Eu pego uma bola negra, no momento em que eu ponho fogo nesse ódio, nessa inveja, nesse ciúme, ele vai dissolvendo. Ele vai dissolvendo. E novamente, os gases vão saindo, porque vai queimando aquele ódio, vai queimando aquela raiva, vai queimando. E essas partículas que vão saindo, e esse ódio vai reduzindo, o que acontece? Ela volta ao padrão original novamente. Isso é física. Física. A partícula vai dividindo, subdividindo, modificando, até que volte ao seu padrão original. E é isso que o médium tem que fazer. O médium não pode ser preguiçoso e achar que um segundo ele vai fazer puf. Não, ele tem que usar a sua mente para a autolibertação dele e tirar o escuro e transformar em claro. É isso que é espiritismo. A ciência espírita, ainda tão pouco compreendida, tão pouco falada, tão pouco colocada em pauta para ser estudada. Os bons espíritas, encarnados e desencarnados, criam verdadeiras bases de operações, postos de socorro e casas de transição. Todos os médiuns podem criar colônias espirituais, postos de socorro, locais para serem atendidos aos espíritos. Porque quando se limpa o local, se limpa os espíritos, você tem que levar ele para um lugar limpo, para um lugar onde ele vai ser refeito novamente. As comunidades dos trabalhadores, os espíritos após a morte. Por isso que os espíritos precisam trabalhar. Precisam. Nossos familiares, nossos entes queridos, todo o nosso povo precisa trabalhar. Porque somente a bônus horas de trabalho ao bem é que vai retificar o espírito. Quando a nossa família já começa a trabalhar para o bem, já começa a sair no socorro, já socorre nas colônias espirituais, quer dando aula, quer ensinando a cuidar de flores, quer ensinando a limpar, lavar, passar, arrumar, cuidar de alguma coisa, consertar, porque os espíritos que estão nas regiões umbralinas estão com a mente parada, aturdidas, desequilibradas, e elas vão voltar para reencarnar na Terra. E se nós não prepararmos a mente, para a mente começar a crescer, produzir, trabalhar, porque ficaram tempos inúteis, tempos e horas vazias, e agora tem que trabalhar. O médium tem que dar trabalho aos seus familiares, entes queridos, e a todo o seu povo, porque ele vai crescer, ele vai desenvolver, e só vai desenvolver trabalhando. Nesse processo nosso, de limpeza nas nossas colônias espirituais, de limpeza nas nossas bacias, nos nossos locais de atendimento, faz com que toda uma equipe trabalhe. Toda uma equipe. A hora que nós terminamos a prece,
eles retornam aos seus postos de comando na espiritualidade. Mas são horas de trabalho, ou bem, são horas de socorro. O espírito tem que trabalhar. E nós, encarnados, também temos que trabalhar. Quer fazer na prece, quer qualquer outro serviço. Temos que trabalhar. Não podemos ficar inúteis, mas sim dentro de um processo de crescimento. Em ambientes insalubres das regiões inferiorizadas, esses espíritos trabalham, limpam, esterilizam e criam de novo locais de socorro belíssimos. Nossa família, vamos colocar assim, à medida em que nós fazemos nossa família crescer, nossa família vai recolhendo a família, vai recolhendo os nossos inimigos, adversários, e começa a resgatar as almas perdidas da nossa família em guerra, em destruições, em outros países, em outras regiões, e vamos resgatando toda a nossa família centenária, nossa família milenar, nossa família sem saber de onde estivemos, mas só que precisamos resgatá-lo e levá-los para o trabalho redentor, para que eles não voltem a reencarnar no mesmo estágio em que saíram daqui. Porque o que nós vemos é o reencarne no mesmo processo em que saíram daqui. Então, é importante o médium familiar ter consciência da responsabilidade de colocar a família para trabalhar. É só ajustar um pouquinho o perispírito, põe para ajudar, passar remedinho e pomada nos outros. Esclarecer a consciência, prestar socorro a milhares de espíritos despreparados. É isso que médium tem que entender. Quem já fez o trabalho nas nossas bacias de socorro, de assistência, nós socorremos ali, às vezes, quantidade de espíritos, porque nós estamos desintegrando todo aquele fluido ruim, colocando um fluido salutar para levá-lo às colônias espirituais. É isso que médium tem que entender, é isso que é o trabalhador, é isso o médium está em atividade. Nos agrupamentos das almas valorosas, constrói abrigos provisórios, mantidos pela força do pensamento, desejo, vontade e conhecimento do médium. É o médium que cria, a colônia espiritual, o posto de socorro, com florzinha, bonitinho, arrumadinho, transparente. Se vai ter hospital, pronto-socorro, se vão atender criança, se vamos atender ovoide, o que nós vamos atender? Esse médium se prepara, está pronto para prestar o socorro. E os espíritos das grandes colônias espirituais, quando vêm nos auxiliar, eles vêm aqui e precisam trocar as suas vestes. O perispírito deles é muito sutil, é muito clara. E o fluido ambiental da Terra, esses locais umbralinos, é denso. Precisa usar uma roupagem de outras reencarnações para entrar conosco. Por isso, médium não tenha faniquito. Ai, porque é um índio, porque é um caboclo, porque é um preto velho, porque é um guerreiro, porque é isso. Não, esses espíritos vão usar. Eles não vão vir socorrer com brilho. Eles não vão vir. Eles vão vir todos camuflados. Igual o nosso médium. O dia que precisar entrar em algum lugar, põe uma roupa de franciscano, põe uma roupa que você passa despercebida, não vai sair aí toda lindona, linda e maravilhosa. Põe uma roupa bem simples, põe um pano na cabeça, põe uma roupa bem singela, para passar despercebida, para ninguém ficar te olhando, para você poder prestar o serviço. Esse traje de humildade, de aparência, nós médios também precisamos estar. Como socorrer essas regiões inferiorizadas, nós não vamos chegar lá com cara de princesa e nem de rei. Vamos chegar lá com uma roupa simples, humilde de trabalhador da última hora, com vestes singelas para trabalhar. Modificar as vestes. Precisamos modificar a vibração e imprimir outra aparência.
ele reduz, porque como o espírito é de luz, nós, médios, que já estamos começando a expandir um pouquinho de luz, nós temos uma atração muito grande. E todo mundo olha para nós e começa a sugar. Imagina se aqueles espíritos dentro dessas ordens, então eles têm que vir camuflados, eles têm que vir com outra aparência, para chegar perto, poder conversar, falar, orientar, esclarecer com outra aparência. Então, não critique aquele ou este espírito, porque ele vai aparecer para o médium da forma necessária. Então, não se preocupa com isso. Se preocupa com os seus espíritos, para que eles possam fazer o melhor. Os guardiões levantaram as suas lanças, semelhante a dardos de energia. Os espíritos usam lanças, flechas, com energias, com raios laser, com essa vibração, e vão desintegrando todo aquele padrão vibratório. Por isso os espíritos aparecem com aquelas espadas. Gabriel, Rafael, aparecem com as suas espadas. Por quê? Porque essa espada são energias que vão desintegrando. Nossos protetores podem vir com as suas lanças, as suas flechas, com as suas armaduras, até com as suas mãos. Quando o espírito, ele pode até usar as suas mãos. Suas mãos, esse centro de força, aqui, ó, são centros energéticos que ele pode destruir também. Mas é uma questão que tem que aprender, né? Tem que aprender a usar. Esse buraquinho da mão aqui do coração, nós podemos expandir energia para destruir e desmagnetizar. Formam um escudo protetor ao nosso redor, tornando as vestimentas simples, escondendo a sua cor luminosa. Todo médium trabalha de boca fechada, com humildade. Médium não conta o seu jeito, fecha a boca. Nada de ficar contando para todo mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se nada aceito, estou aqui para aprender muito mais ainda. Não basta que os guardiões nos protejam das vibrações densas. É preciso que nós mesmos possamos assumir a aparência comum. Não é porque o meu protetor me protege que eu vou sair por aí toda refestelada, não. Ele me protege, mas eu tenho que sair com uma roupagem humilde aonde eu tiver que socorrer. E uma linguagem mais simples. Não adianta você ir lá no meio daqueles sofredores, com aquela dor, com aquele sofrimento, e você fazer uma palestra, uma prece cheia de palavras difíceis, que ele não consegue nem ouvir você, quanto mais entender o que você está falando. Então, ele tem que entender sua vibração, ele tem que entender seu coração, ele tem que entender o seu desejo, ele tem que entender a sua emoção. Por isso que todo o trabalho mediúnico não é a fala, mas a vibração que nós emitimos para os espíritos. É isso que médium tem que entender. Esse é o trabalho. Ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora. É esse o nosso trabalho. Abrir os portões. Fazer com que as pessoas tenham vontade de buscar a luz, vontade de compreender o cristianismo, o espiritismo, a mensagem de esperança e de fé. É isso que somos, espíritas, trabalhadores da última hora. Que o estudo nos leve à consciência perfeita do amanhã, da responsabilidade futura. Uma boa noite para todos.